dando força. A Bíblia fala, irmão, no capítulo 1, no versículo 7 que nós lemos, o Senhor interroga o inimigo da nossa alma e é inimigo de Deus. Antes dele ser nosso, ele já era inimigo de Deus. Irmãos, a Bíblia vem falando que o Senhor perguntou ao diabo, presta atenção, alguns pontos que eu gosto de levantar, de mostrar, para não passar desapercebido. A Bíblia diz que o Senhor, o Deus, perguntou. A Bíblia cita que um momento da história, no espaço, no tempo, a Bíblia não registra com clareza onde foi esse encontro, mas eu sei que é nas regiões celestes, Deus o sabe, e para nós o que interessa é isso. Satanás veio falar com Deus, né? E o próprio Deus falou: Satanás, de onde você veio ruim? Falou: eu estava passeando na terra, porque a terra foi me dada a mim, e eu tenho todo o poder sobre ela. Estava andando por ela, estava passeando por ela, né? Porque ele é o dominador de toda essa terra. Não se iluda, irmão, é ele mesmo. Satanás, né? Ele está tendo todo o domínio por um tempo, dado pelo próprio Deus. Também foi o próprio Deus, né, que a terra, né, por este momento de tempo, para ser cumprido as profecias, ele terá esse poder, segundo a Bíblia. E ele falou, né, que estava andando, passeando por ela. Aqui no versículo: de onde tu vem? Ele respondeu: de ir e vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. Então, naturalmente, ele estava passeando, né? Andando livremente, porque ele não estava preso não, né, meu irmão? Porque muito crente acha que é assim. Não é, irmão. Como que você vai, uma pessoa vai para onde ele está preso? Não está preso. Ele estava na terra fazendo o que ele veio: matar, roubar e destruir. Isso ele tem feito com uma perfeição muito grande. E a Bíblia diz, o próprio Deus, isso aqui, irmão, que eu acho lindo, né, no texto de Jó. É o próprio Deus, o Criador, o Supremo, o ser que conhece o íntimo, a integridade, aquilo obscuro que há em nós, aquelas falhas mais ferrenhas, aquilo que você tem até medo de contar para alguém, porque Deus conhece. E a Bíblia diz que Deus, esse que os olhos dele são como chama de fogo, ele diz: Satanás, tu consideraste, ou tu viste o meu servo, que não há ninguém como ele na terra. Olha as características do homem: um homem perfeito, um homem íntegro, um homem que teme a Deus e se afasta do mal. Então, irmão, hoje é um culto de doutrina, e eu quero que você observe nesta noite as qualificações que Deus colocou em Jó. Não foi Jó que se autodenominou íntegro, reto, temente a Deus. Não! Deus deu para ele essas qualidades. E vale lembrar, irmão, que quando Deus dá, está dado, porque Ele nos conhece no profundo e no escondido. Nós não conseguimos esconder, irmão, de Deus nada. Você esconde da sua mulher, do seu esposo, do filho, do seu patrão, do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, mas ninguém esconde nada de Deus. O que vale lembrar nesse texto, nessa noite, é isso. Jó era um homem que vivia na terra como você, passivo ao pecado, ao erro, à falha, isso é claro. Mas ele tomou uma posição como homem, ele escolheu viver uma vida diferente. Pastor, mas naquela época não tinha tanto pecado como tem hoje. Irmão, preste atenção, o pecado entrou desde o Éden. De lá para cá a decadência humana foi terrível. O que piora de um século para o outro é aperfeiçoado a maneira das pessoas pecar. De que forma? Hoje nós pecamos sozinhos num quarto, de coisas terríveis, não só uma masturbação, não, mas no celular você faz coisas terríveis. Antigamente não, era um pouco diferente.
né? Apesar que esse ato que eu falei primeiramente, né, é um ato muito terrível, pecaminoso, que muitas igrejas não pregam, que o ato, né, de masturbar tanto o homem quanto a mulher é satânico e demoníaco. Quando você pratica, você que me ouve, esse ato, você está praticando com demônios. Você sabia disso? Teve homens na terra que morreram porque jogaram seu sêmen na terra e ejacularam na terra. A Bíblia diz que Deus matou pessoas por esse ato. O filho, né, acho que é neto de Jacó, né, acho que era do filho dele, neto. Está entendendo, meus irmãos? Então pessoas morreram por atos pecaminosos. Mas a Bíblia diz, vamos voltar para o nosso irmão Jó. Ele decidiu servir a Deus com interesse, com integridade. Eu quero te alertar nesta noite, você que está aqui, meus irmãos, aqueles que nos ouvem. Nós podemos servir a Deus no século que estamos, no século, é o que? 21. No século 21, nós podemos manter íntegros, nós podemos desviar do mal, nós podemos ser um servo, irmão, aleluia, que há uma perfeição em nossa vida. Pastor, para de falar besteira, irmão, eu não estou falando besteira não, meu irmão, eu estou querendo te garantir que com o Espírito Santo você consegue. Você sozinho não, eu sozinho jamais. Se nós grudar nos pés do Espírito Santo e chorar 24 horas, Ele nos ajuda a vencer o tentador. Tem pessoas que dizem, não, eu não dou conta, minha carne é fraca, irmão. Qual ser humano que é forte, meus irmãos? Ninguém é forte, meus irmãos. Ninguém vence Satanás humanamente. Quem vence Satanás é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus. Nós não conseguimos verdadeiramente. A Bíblia vem falando neste livro que Jó continuamente ele fazia sacrifícios a Deus, levantava de madrugada, nas horas, né, vagas de silêncio, enquanto todo mundo dormia, ele lá ofereceu sacrifício. E o que nós nessa última hora temos feito para ganhar uma perfeição, para ganhar um elogio de Deus, meus irmãos? Não, é uma preguiça, né? É uma dificuldade de levantar 3, 4 horas da manhã para orar, porque o diabo joga uma sombra negra, sei lá, um desânimo, uma seta do quinto do inferno na nossa vida, e a gente não consegue, e nós queremos vencer o pecado. De que forma que nós iremos vencer o pecado, igreja? É só resistindo a Ele, é fugindo da aparência do mal, é buscando o Senhor. Jó, meus irmãos, ele, quando Deus falou essas características dele, irmão, quem falou foi Deus, igreja, presta atenção, Deus falou a característica. Se você pegar na Bíblia, foram poucos homens que Deus falou alguma coisa dele, foram pouquíssimos que você pode contar no dedo, homens que o próprio Deus falou, essa pessoa tem essa qualidade. E Jó, se você pegar todas as qualidades que Deus colocou aqui, não tem nenhum, irmão, que se aproxima de tanta riqueza de palavras fiéis e verdadeiras. Homem perfeito, olha que coisa linda. Homem íntegro, teme a Deus e se afasta do mal. Essas características que Deus estava dizendo para Jó, ei, é um crente fiel, é um crente, irmão, que serve a Deus, não pelo pai, não pela mãe, não pelos avós, mas que serve a Deus buscando a sua salvação, a sua integridade, porque ela é sua. A salvação, ela é individual, ela não é do seu pai, ela não é da sua mãe, ela é sua. E Jó entendia isso, porque os filhos dele faziam banquete, faziam festa e tanta coisa, mas ele era íntegro, ele era um homem que se desviava do mal. Muitos crentes dizem, não, pastor, lá na minha casa é um inferno, minha mãe é uma feiticeira, meu pai é uma idólatra, e minha irmã pode ser até uma prostituta, mas se você for fiel, meu irmão, não interessa, é você e Deus. A Bíblia diz que o maligno não poder nos tocar se nós somos fiel ao Senhor. Eu vi um testemunho de um pastor, está dentro do texto, está dentro dessa mensagem. Ele aceitou Jesus, a mãe era macumbeira, o pai era macumbeiro e a casa era um inferno. E o centro de macumba era na casa dele.
Ele aceitou Jesus. Na hora que ele foi entrar, os guias falou para os pais: ó, ele veio com um homem de branco aí, falou: para fora da minha casa. Você aceita, você larga esse homem aí, porque os guias já falou que você está acompanhado, e é uma força contrária à nossa. Crente não entra na minha casa. Vai para o galinheiro. Ele ficou, não sei se foi 1 ano, ou 2 ou 3 anos no galinheiro. No galinheiro ele louvava, no galinheiro ele glorificava, e os anjos desciam, e o próprio Deus falava com ele. Não interessa, irmão, onde nós estamos, o que importa é nós estar com Jesus. Se eu desço nas profundezas, eu lá estarei. Se você pode subir nas asas das almas, lá estarei contigo. Não interessa, meus irmãos, o interesse é nós estar com Jesus, aleluia. Mas pastor, será que Jesus está com nós? Irmão, eu quero te garantir nesta noite, se você tiver como nosso irmão guardando a doutrina do Senhor, reverenciando este Deus nas madrugadas, fazendo o seu jejum, o seu sacrifício, desviando do mal, aleluia, eu quero te garantir que Jesus é na sua vida. Tem crente que tem medo. Será que Deus é? Irmão, se você está buscando, se você está desviando do mal, não tem como Deus não estar na tua vida não, meu irmão. A Bíblia diz: fazer prova de mim, em vez de que sou um Deus bom, faça prova com Deus, para saber se Ele é um Deus bom na sua vida. Às vezes a dúvida bate mesmo, que somos seres humanos falhos, né, meus irmãos? Mas faça. É o Deus que responder com fogo. O Deus que responder com fogo é o Deus da sua vida. Jó, meus irmãos, a Bíblia diz que naquele momento Satanás já jogou na cara de Deus: ele é assim porque você protege ele. Mas toca no que é dele, toca lá na vida desse crente. Tira a bicicleta que ele tem. Não, tira a moto que ele tem um carrão, tira o carro dele. Não, tira a casa dele. Vamos ver se ele te louva, vamos ver se ele é fiel, vamos ver se ele vai para a igreja. Não é assim, meus irmãos? A Bíblia diz. E aí Satanás foi lá e tocou. Irmão, me mostra na Bíblia uma catástrofe maior do que a de Jó. Você conhece? Não existe. A dimensão, o sofrimento, a luta, só um servo de Deus fiel para suportar. Senão suicidava, irmão, botava uma cordinha no pescoço e ó, ficava penduradinho lá, e a alma voltaria para o inferno. A Bíblia diz que Satanás foi lá, irmão, tocou em tudo que era dele, todos os bens financeiros, mas o pior foi os seus filhos, todos foram mortos. Eu creio, como pai, que o pior foi a perda dos filhos. Satanás não brinca. Glória a Deus. Satanás não brinca, meus irmãos. Eu quero deixar para o seu coração: não brinque de ser um servo do Senhor. Satanás não brinca. Aquilo que você tem que consertar, conserte hoje. Aquilo que você tem que pedir perdão, peça hoje. Aquilo que você tem de confessar a Deus, confesse hoje, porque amanhã pode ser tarde. Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Qualidades nunca dita a nenhum homem dessa dimensão. Mas essas coisas, irmão, não é para qualquer crente. Essas palavras que estão na Bíblia Sagrada, me escute nesta noite, não é para qualquer um ser humano. É para um super cristão de verdade, aquele que luta para servir a Deus, irmão, independente da tua casa querer ou não, independente daqueles que te cercam ou não, independente da congregação que você está, que você vê um irmão ou até um obreiro não querer, mas você diz: a minha fé é independente. A minha vida com Deus, ela é independente de tudo que está à minha volta, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho clamado, eu sei em quem a minha alma tem confiado. Irmão, preste atenção nesta noite. Jó foi destruído tudo que ele conquistou. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha, e se fala, eu não me lembro. Tem? Alguém lembra da idade de Jó? Eu não me recordo da idade dele.
Depois de tudo isso, né? Mas viveu muito, né? Após ele ser restituído duplamente, viveu mais 140 anos. Então, viveu muito, né, irmão? Não sei se ele viveu 200, 300 anos, a Bíblia não dá uma clareza. Mas é um homem, irmão, que passou por uma luta muito grande. Mas eu quero que fique gravado na sua memória nesta noite. Deus viu todas essas qualidades nele. Mas pastor, então por que Deus viu todas essas qualidades nele e permitiu Satanás trocar? Presta atenção, tanto que as coisas de Deus é interessante, a ação da palavra. Porque se fosse qualquer um outro ser, se fosse qualquer um outro crente chuchelento, chulezento, teria morrido, teria negado o Senhor, teria abandonado a sua fé. A prova, irmão, ela vem, é para quem é fiel. A tentação vem, é para quem ama a Deus, e Deus sabe, não vai me abandonar por causa dessa porcaria que o diabo vai dar. Oh, glória a Deus, olha a revelação aí. Olha o tapa na cara do diabo, irmão, quando ele olhar para você e falar: Satanás, eu posso passar a luta que passar, mas eu não largo meu Jesus, eu não largo a santidade da palavra. Jó, diz a Bíblia, que ele permaneceu firme. A dor foi lá de novo. É Deus, o homem é forte, mas o homem, quando é tocado pele por pele e osso por osso, ele vai blasfemar na tua cara. O diabo quer ver nós mortos, o diabo quer ver nós no pó, quer ver nós na miséria. Às vezes, irmão, a gente faz um mau negócio, às vezes a gente não vigia, às vezes a gente faz uma coisa ou outra, e às vezes nós estamos reclamando. Ei, Jó não tinha nada, porque o próprio Deus disse, e ele passou por toda esta luta, meus irmãos. Preste atenção, tanto que é sério esse texto, essa narração, esse acontecimento na vida desse ser humano, um homem diferenciado, um crente diferenciado, um obreiro, um pastor, um ministro, um profeta de Deus. Podemos colocar qualidades inefáveis, porque o próprio Deus colocou nele. Meus irmãos, nós não podemos passar uma lutinha do tamanho de um dedo. Não, vou sair desta igreja, esse pastor está me perseguindo, os irmãos não falam nem a paz do Senhor para mim. Está entendendo que é assim ou não é, irmãos? O pastor não falou a paz do Senhor, deve estar com raiva de mim. O diabo diz: é verdade, ele te odeia. Satanás é assim, irmão. O diabo é assim, ele é mexeriqueiro, mas ele é mexeriqueiro quem dá brecha, quem dá ouvido ao diabo, quem está na oração, quem está no jejum, quem está se santificando. Os ouvidos só é para o céu, os ouvidos é só para as coisas celestiais. Porque não é da terra, é do céu. Os que são da terra, diz a Bíblia, que pensam nas coisas da terra, e Satanás os domina. Mas aqueles que são do céu, ele está ligado sempre. Quando olha para um crente fraco, não, eu tenho que orar por esse aí está quase caindo, vamos orar. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Satanás foi lá de novo, e Deus falou: Satanás, você já me tentou mesmo, e eu permiti, então vai lá. Olha aí, irmão, olha o tanto que Deus é algo assim, que a dimensão nossa mente, o nosso conhecimento é muito pequeno, mas Senhor, foi tirado tudo dele, tudo, só para a esposa, e deveria ter um cachorrinho lá lambendo ele, para lambia Lázaro. Nunca falta, né? Porque a Bíblia fala, né, que Lázaro, os cachorrinhos iam lamber ele, e nosso irmão Jó estava cheio de úlcera, né? Com certeza tinha um cachorrinho lá lambendo, e a mulher: ei, abandona seu Deus, rapaz, e morre logo, mete uma corda no pescoço, ou senão suicida, e sobe uma árvore, pula de cabeça para baixo. Meus irmãos, o tentador foi até esse ponto de levar o nosso irmão a doenças, a enfermidade. Mas aqui é o diferencial, irmão. Aqui é um tapa na nossa cara, igreja do século 21. Ele não negou a Deus, não achou palavras na sua boca que o condenassem. Olha que coisa linda, né, irmãos?
podemos, eita glória, não podemos passar uma luta do tamanho do fio de cabelo. Já estamos querendo pular do barco há muito tempo, já estamos querendo pegar o nosso lençolzinho e ficar enroladinho dizendo: eu não vou fazer mais nada na igreja, eu não vou fazer mais aquilo, eu não vou fazer mais aquilo outro. Ei, eu quero te dizer uma coisa: se Jó, nessa condição que ele passou, irmão, tivesse abandonado a sua fé, ele teria perdido a sua alma. Você acha que não? Lógico que sim. Quando o homem, o ser humano, nós humanos, passamos uma luta, meus irmãos, nós temos que ir até o fim. Pastor, mas se ele tivesse morrido, Deus era Deus para ressuscitar ele e restituir como fez. Mas ele permaneceu íntegro, porque era um crente doutrinado, tinha certeza no Deus que ele cria. Irmão, será que nós somos certeza no Deus que nós cremos? Será que somos uma igreja, irmão, só de ouvir falar? Ou será que nesta noite nós podemos dizer, como Jó falou: ei, eu só te ouvia, Senhor, de ouvir falar que tu és um Deus bom, que você morreu na cruz, mas agora os meus olhos te veem. Assim, irmão, tem que ser na nossa vida. Quando nós passamos luta, igreja, como nós passamos lutas ferrenhas, o Senhor vai te aprovar lá na frente. Tem crente que está começando a luta, já desiste. Ei, não desiste não, continua lutando. Quando você passar o deserto, quando você passar o mar, quando você passar o fogo, quando você passar a cova dos leões, quando você passar o que você tiver que passar, lá na frente terá a sua vitória. Fique tranquilo, pastor, mas está demorando demais. A Bíblia diz que um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Irmão, nós não sabemos de nada, nós só temos que aceitar a vontade do Senhor. Ele é o Criador, Ele tem as mãos, nada saiu da direção, tudo está na direção do Senhor. Nós temos que crer na palavra, igreja, vamos confiar. Nossa, pastor, mas está demorando. Mas fica firme, não larga o seu barquinho não, continua nele, deixa Jesus te conduzir, né? Quando nós estamos dentro de um barquinho sem um remo, nós vamos aonde as fontes de água nos levar. Deixa a fonte de água te levar, deixa ele te conduzir, minha irmã, meu irmão. Vamos confiar. O crente, irmão, que vive de oração, de jejum e consagração, estando na casa do Senhor, ele confia no Senhor, ele não tem dúvida, ele diz sempre: o meu Redentor vive. Vi um grande testemunho de um pastor, acho que ele, se não me engano, irmão, a mãe dele orou 25 anos por ele. E ele vinha para afrontar a mãe dele, e a mãe dele levantava a mão e dizia: o meu Redentor vive. O seu Redentor vive, minha irmã. O seu Redentor vive, meu irmão. O diabo pode te afrontar, pode querer te bater, pode querer pisar na sua cabeça. Deixa a glória dele por um tempo. Deixa ele achar que conseguiu, mesmo você na chaga, mesmo você na dificuldade, mesmo você na pobreza, mesmo os irmãos que te acompanham te acusando. Ei, confessa o teu pecado, porque você é um homem muito santarrão e agora está no pó e na cinza. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Será, irmãos, os irmãos para nos acusar, mas não se preocupa não, né, irmãos? Jesus lá na cruz, muitos olhavam para ele: olha, você não é Deus, desta cruz que nós iremos acreditar em você. Assim fizeram com Jesus, e assim fará comigo e contigo, meu irmão. Mas fica firme, não se preocupa, porque a Bíblia diz que Satanás não entende os mistérios de Deus, Satanás não entende os projetos de Deus na minha e na sua vida. O que importa, meus irmãos, é nós continuar numa posição. Fica na posição. O Senhor quer da igreja, irmão, posição. A posição do servo, irmão, quando ele tem batalha, ele não pode colocar outro lá no lugar dele. Não, você vai ficar aqui. Na hora que o inimigo vir, é você que vai resolver esse negócio. Já pensou, você está numa batalha, o inimigo vem, você pega as suas armas, joga para trás e corre, aí você vai morrer, vai ser alvejado. É assim que nós muitas das vezes temos sido, irmão. Na hora que as lutas vêm, na hora que o inimigo vem com aquele tamanho, com aquela força, com aquele barulho, você fala: morri, não vou dar conta. Aí por isso que muito crente desiste. Jovens,
Não aguenta a carne é terrível, irmão. A carne é terrível. Mas para vencer a carne, tem que orar e jejuar. Se você não orar e jejuar, se você não vigiar, vigia, presta atenção. Orar e não vigiar também não vale de nada. Tem que vigiar. Jovens, vigia, jovens. Vigia que o vosso adversário está em derredor, rugindo, pedindo a Deus para peneirar contigo, como pediu para Pedro. E o Senhor disse: eu não aceitei, porque se eu deixasse, Pedro, você não seria o pastor da igreja. Assim eu interpreto aquilo, porque ele ainda não era convertido, irmão, ele não ia dar conta. Quando ele está na balança, irmão, quando ele está sendo pesado, quando ele está iniciando a sua fé, é um crente que está, como a nossa campanha, que ainda está nos tornozelos, as águas espiritual, a vida dele está ali, estagnada ainda. Se ele passar uma luta, irmão, se ele passar uma peleja, ele vai desviar, e muitos não voltam, muitos não têm força. Então que nesta noite, meus irmãos, Jó passou por tudo isso, foi tentado, foi passado pela moinha de Jeová, mas pastor, Deus é mau, deixar o irmão Jó passar por tudo aquilo. Ei, a Bíblia diz que Deus castiga, e a sua vara não sai da pessoa, aquilo que ele tem como filho. Jó passou pela pedra de Jeová, Jó passou pela moinha, Jó passou pelas rodas do Senhor. Mas o que importa nisso tudo, irmão? Que Deus não abandonou ele. Deus não abandona o servo fiel. Jó passou por tudo isso, mas o Senhor estava com ele, O Senhor estava com o nosso irmão. Então quero dizer, minha irmã, meu irmão, para você: não se preocupa, passe o que você tiver que passar, mas fique com Jesus, fique com a sua palavra, fique com as suas promessas. Pastor, mas tem muitos anos que eu recebi uma promessa do Senhor, que eu ia até casar, e até agora nada. Aí eu recebi uma promessa do Senhor, que eu ia ter isso, ia ter aquilo outro. Ei, não se preocupa, minha irmã, não se preocupa, meu irmão. Quando chegar o dia da promessa se cumprir, você vai pegar aquilo que Deus te deu e vai falar: nossa, passaram 10, 15 anos, 5 anos, mas parece que foi ontem. Não é assim? Quando nós passamos pelas lutas, meus irmãos, a gente fica ofuscado, fica triste, abatido. Isso é normal, isso é inerente a cada um de nós, somos assim mesmo. Mas nesta noite o Espírito Santo nos chama, irmão, aleluia, para nós ser como nosso irmão Jó, um homem íntegro, reto, se desviava do mal, era um homem temente ao Senhor, guardava os seus estatutos e mandamentos. Muitos crentes, irmão, eles querem só a bênção, eles querem só a fartura, eles querem só o banquete, mas na hora que vem a luta, não, eu não dou conta não, Senhor, quieta, para, porque eu vou morrer. Tem crente que é assim, irmão. E se você pegar uma rosa e cheirá-la, se você apertar ali, opa, tem espinho, ela é cheirosa, tem o seu odor, tem o seu momento de fragrância, mas os espinhos também podem machucar. Assim é a vida cristã, assim é a nossa jornada na terra, Existe momentos de glória, momentos assim tão tremendos, mas existe momento que iremos chorar. Existem momentos que nós vamos abraçar, falar em língua e dar glória ao Senhor. Mas existe momento, irmãos, que nós iremos chorar, abraçar e dizer: por que, Senhor, sobreveio tal coisa? Essa é a nossa vida na terra. Vamos aceitar, irmão, tudo que vier do Senhor, amém? Aquilo que vier da sua carne, você fala: Senhor, eu não quero nada que venha da minha carne, mas aquilo que vem do céu, aquilo que o Senhor vem designado para a minha vida como servo do Senhor. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra. Guarde no teu coração, seja um homem íntegro, se desvia do mal, seja um homem perfeito e sirva ao Senhor sempre nas madrugadas, como o nosso irmão Jó fazia, Como muitos estavam em banquete, muitos estavam descansando, Jó ia lá fazer o seu sacrifício a Deus.
E diz a Bíblia que não era nem só por ele, né? É pela sua parentela. Olha que temor, né, meus irmãos? Olha que homem visionário. O crente, ele tem que ser visionário. O que eu quero dizer sobre visionário? É o visionário, irmão, é os olhos de águia mesmo. Olhar lá na frente e falar: verdadeiramente, aqui eu posso olhar um grande deserto, mas após esse deserto tem um mar, né? Para fartar todo este calor. Assim tem que ser a visão do crente. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Glórias ao nome.